Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia, né? Nós acordamos assustados. Eu, pelo menos, assustei. Mas o Senhor, nós vemos o Senhor, né, operando. Abraço para você também, Aline. Shalom, Aninha. Nós acordamos assustados com os acontecimentos, né? Mas sabemos que o Senhor está neles. O Senhor está neles. O Senhor, Shalom, Maria Rita. Boa noite, Jaque. Paz, Vânia. O Senhor é aquele que põe reis e tira reis. Paz, Claudete. Entenderam? Exatamente, Aline. Santidade ao Senhor. Hoje foi o dia inteiro, né? Paz do Senhor, Tânia. Boa noite, Maris. Todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, Alberto. Nós assustamos, né? A gente já estava esperando, né? Eu também achei que não. Achei que ele já tinha desistido. Boa noite, Edna. Eu achei que ele tinha desistido. Eu achei, mas ele fez, né? Ele fez. Aí você pergunta assim, paz do Senhor, Rita. Boa noite, Edna. Às vezes você pensa assim, mas escuta, irmã Ruth, você não fala que o Trump faz parte da turma lá do outro lado? Faz sim. Mas você quer ver um negócio? Deixa eu te lembrar. Você lembra de Nabucodonosor? Ele foi gatuno e ficou na espreita, Não, primeiro eu vou explicar o que ele fez. Eu vou explicar mais ou menos o que eu entendo, né? Naquilo que eu entendo, que eu analiso. Né? Quem sou eu, né? Para ficar analisando as coisas, né? Mas eu gosto porque a gente já viveu bastante, né? A gente já tem uma visão, né, de mundo um pouco mais aguçada. Mas, peraí, deixa eu te explicar uma coisa. Shalom, Andréia, boa noite, Denildo. Presta atenção no que eu vou te falar. Você lembra de Nabucodonosor? Então, você lembra que Deus chamou Nabucodonosor de meu servo? Tá lembrado disso? Quem era Nabucodonosor? Nabucodonosor, vou dizer para você, ele era tanto quanto o trombeta. Ele era perdido tanto quanto o trombeta. Ele era cínico, sádico, ele era um conquistador, servia a deuses estranhos. Esse era Nabucodonosor, tá bom? Mas tem uma coisa que a gente tem que entender. O mundo espiritual, ele é regido por, como é que eu posso te dizer? Por escolhas, né? Você escolhe fazer o bem ou você escolhe fazer o mal. Boa noite, Miriam. Aqueles que escolhem fazer o mal, aqueles que escolhem viver na impiedade, eles têm um limite para chegar. Deus não opera sobre eles enquanto a taça deles da iniquidade não estiver transbordante. Então, do mesmo jeito que Nabucodonosor, lembra? Deus deu para Jeremias que Babilônia ia ficar 70 anos no governo. Né? 70 anos e o povo de Israel ia voltar. No tempo de Ciro, né? Shalom, Edna. No tempo de Ciro, né? Isaías profetizou Ciro 200 anos antes. Entendeu? Então, o que acontece? A taça da ira de Maduro chegou no limite, transbordou. A taça da ira do Maduro diante da presença de Deus transbordou. Graça e paz, Val. Deixa eu arrumar aqui, gente, só um pouquinho. Só um minutinho, tá? A taça da ira de Deus com o Maduro transbordou. Então chegou a hora dele ser retirado. A taça do Trump ainda não transbordou. Entendeu? Paz do Senhor, Keira. Paz do Senhor, socorro. Vocês estão entendendo? A taça do Trump ainda não transbordou. Ele é perverso, ele é igualzinho ao Maduro, só que numa outra paisagem, né? Numa outra, como é que eu posso dizer assim? De uma outra forma, tá? De uma outra forma. Os dois são perversos por igual, mas cada um no seu quadrado. Mas tem uma coisa, a taça do Trump ainda não chegou para ser transbordante. Ainda não transbordou. A taça do Maduro, sim. Então, Deus está usando o Trump para retirar
aqueles que já transbordaram. E o daqui também já transbordou. Pode aguardar que vai vir o daqui também, e vai vir o da Colômbia também, vai vir o de Cuba também, entendeu? Na captura, muito bem vestido e tal. Não, aquilo ali, meu irmão, presta atenção, aquilo ali é inteligência artificial. Aquela imagem não é real, não é real. Mas é claro, gente, presta atenção, tudo é um teatro. Presta atenção, a vida é um teatro. Entendeu? Não, já tá transbordando sim, minha irmã. Tá transbordando porque principalmente não é ele, né? É o regime que ele, né? Presta atenção, tudo é um teatro. Nós somos os joguetes numa mesa de xadrez. Tudo é um teatro. Só que esse teatro tem consequências. As consequências são as nossas vidas. Vocês estão entendendo? A consequência são as nossas vidas. Agora, você está achando que exatamente Trump sendo usado neste momento como Nabucodonosor, até que a taça dele transborde. Sempre assim, irmão, sempre assim. Quando a taça do governo persa transbordou, veio o governo alexandrino, né? O governo Alexandre o Grande. Quando a taça dos 4 generais transbordaram, veio o Império Romano. Entenderam? Presta atenção. Deus opera, Deus usa os homens da terra. Perversos ou não, ele usa, ele está no controle. Ele põe reis e destitui reis. Entenderam? Tem muita gente orando. A Venezuela, eu acredito que seja em torno aí de 60% de evangélicos. Sim, ele se entregou, claro. Ele se entregou. Captura, gente. Captura não é captura, né? Eles pegaram o cara lá. Ele vai contar todas as histórias, vai contar tudo que todo mundo já sabe, né? Mas vocês têm que entender qual é o plano de Deus, o que Deus está fazendo. Deus está livrando os filhos dele da Venezuela. Deus está dando um fôlego. Não será um fôlego muito tempo, não. Não será como vai ser aqui. Não será muito tempo. Não, claro que vai haver juízo. Ele vai transbordar a taça dele também, porque ele faz parte do governo do anticristo. O trombeta faz parte do governo do anticristo. Mas nesse momento, por ele estar com os olhos na América do Sul, vocês têm que entender o seguinte: o que tem na América do Sul que ele quer tanto? Tudo. Tudo que ele precisa para poder fazer a imagem da besta funcionar, tem aqui: água em proporções inigualáveis. Água. Ele tem terras raras. Ele tem ouro. Não se esqueçam que aqueles condutores são todos feitos a ouro. Entendeu? Exatamente. Aí, ó, a jogada. Você pegou no pulo. O homem da paz, o presidente da paz. É o homem que vai trazer a paz através da guerra. Entenderam? Então, presta atenção. Água, terras raras, tem ouro, tem floresta. Boa noite, Eliane. Irmãos, eu estava vendo... Sim, é ele mesmo, Keila. Eu estava vendo o seguinte, quando a inteligência artificial usa água, essa água não dá para reutilizar. Entendeu? Quando a inteligência artificial usa a água tem que ser potável, a água que eu e você bebemos. Da mais alta pureza possível. Só que ela não dá mais para reutilizar. Entendeu? Exatamente, tem o petróleo, mas mais do que o petróleo, porque o petróleo, na verdade, é a China que ele vai controlar. Ele vai pegar as terras raras da China pelo petróleo. Nós temos que entender a jogada que está nisso daí. Tá entendendo? Gente, a palavra de Deus diz que o dragão dará o poder à besta. Presta atenção. Na minha visão, na minha interpretação, naquilo que eu leio, naquilo que eu vejo de notícia, presta atenção. Eu posso estar errada? Posso. Não estou dizendo que eu estou certa. Mas eu quero que você comece a analisar. Nas notícias, a briga é entre o América do Norte, China e Rússia.
Quem é a China? O dragão. Quem é a América do Norte? É uma águia, né? A América do Norte é o 911. 911. Ele é Abaddon. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Quem é a Rússia? Quem é a Rússia? Gog, da terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal. Quem é o Irã? O Irã, junto com a China, são os reis do Oriente. Presta atenção, irmãos. Aliás, o Irã, junto com os árabes, são os reis do Oriente. Entenderam? Quem foi ver Jesus quando nasceu? Foram os reis do Oriente. Estão entendendo? Quem foi ver Jesus quando Jesus nasceu? Os reis do Oriente. Aí chama os reis magos, né? Porque eles não eram mágicos, eles estudavam os astros, eles eram astrônomos. Então, todos aqueles que estudavam astronomia se chamava mago. Presta atenção. Eles eram do Oriente, por isso tem no Apocalipse os reis do Oriente, o dragão, Gog da terra de Magog. E isso está tudo no Oriente, Europa Oriental. Presta atenção. Oriente, que está lá na, como é que faz, Wesley? Que está lá, o Oriente que está ali na, como é que diz? Mais pro lado da China, do Japão, né? No Oriente Médio, né? E nós temos nós aqui que somos os confins da terra. Irmãos, presta atenção para a gente poder entender quando lê a palavra de Deus, em poder se situar. Então presta atenção, nesse momento, eu acredito que a China é o dragão, ela vai dar o seu poder à besta. Quem é a besta? Qual é o telefone mesmo de SOS dos Estados Unidos? Vocês sabem qual que é? Qual é o telefone de SOS dos Estados Unidos? Telefone de emergência deles? Como que é mesmo? Vocês lembram disso? Lembram o número do telefone deles? Tá lembrado? Alguém aí sabe qual é o número do telefone deles de emergência? São dicas que Deus nos deixa para a gente não sair do prumo, não sair do rumo. 911. Você sabe o que é 911? Vamos para Apocalipse 9:11. Vamos lá em Apocalipse 9:11. Espera um pouquinho que eu já te respondo. Vamos para Apocalipse 9:11. Vamos ver o que está escrito aqui. Diz assim: e tinham sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebreu era seu nome Abaddon e em grego Apolion. Esse é o anjo que rege os Estados Unidos. Por isso, o telefone deles de SOS, de catástrofes, é 911. É o anjo que rege. É a potestade que rege o americano. Tá entendendo? É a potestade que rege o americano, que rege o governo americano. Essa potestade vai trazer a besta. Ela é a besta que sobe da terra. Ela é a besta que está formando a imagem da besta, que vai ser levantada. Quem é a imagem da besta? Inteligência artificial. Você está dando para ligar os ponteiros? Está dando para ligar os ponteiros? Agora, o que acontece? Eles fazem os conchavos, certo? Fazem os conchavos. Você já reparou que as nossas bandeiras do mundo, poucas são coloridas como a nossa? Vocês já repararam? Que a maioria delas é branco, azul e vermelho. Você sabia, Paz Esther, você sabia que se você juntar as cores azul e vermelho dá púrpura? Você sabia disso? Púrpura e escarlata, ou vermelho vibrante, é a cor da meretriz. Entendeu? Exatamente, lá é a Babilônia atual. Não só lá. Lá nós temos 3 Babilônias. Nós temos a Babilônia política e... como é que diz? Política e... Oh, meu Deus. Política e militar, que é os Estados Unidos. Nós temos a Babilônia
financeira, que é Londres, e nós temos a Babilônia religiosa, que é Roma. 3, você pegar o mapa, você vai ver que você vai formar um triângulo. Você pega, risca Nova York ou Washington, a Londres, Vaticano, Washington, Nova York. Entenderam? Então, irmãos, nós temos é uma ponta. Nada de diferente do que está na nota de $1. Aquele triângulo que está em cima do triângulo maior. E ele está acima, ele está elevado, ele não está colado embaixo. Por quê? Porque aquela pirâmide é a Torre de Babel, que está em cima nos ares. Você vai falar assim, mas Ruth, você está ficando maluca? Não, meu irmão, não estou ficando maluca, não. Leia o livro dos justos. Leia o livro dos justos que você vai ver o que eu estou te falando. Entendeu? Leia o livro dos justos, você vai ver a Torre de Babel. A ponta da Torre de Babel está nos ares. Ela é o grande monte que vai cair. Ela é o monte onde Satanás levou Jesus para ser tentado, para ele mostrar, entendeu? Para ele mostrar todos os reinos do mundo. Você acha que no Everest Jesus ia ver todos os reinos do mundo? Ia dar para ele ver? Não. Mas lá em cima, nas alturas, nos ares, aonde Satanás vive, porque ele não pode viver no céu, que ele foi expulso do céu. Ele não pode viver na terra, porque a terra foi dada aos homens. Ele só vem à terra quando os homens fazem sacrifícios humanos. Você sabia disso? Satanás só tem legalidade aqui se houver sacrifício humano. Por isso tanta gente desaparece. Entenderam? Agora ele tem a prole dele aqui, né? Ele tem os néfilins dele aqui, onde eu tenho 99,9% certeza que Trombeta é um deles. Trombeta, o seu filho, a sua esposa, são filhos, não são homens verdadeiros, não são mulheres verdadeiras, são mistura entre semente do diabo com a semente do homem. Entenderam? Irmãos, são coisas que... Aí você fala para mim, mas de onde que a senhora tirou tudo isso? São 12 anos de estudo que eu tenho feito. Entendeu? São 12 anos de estudo que eu tenho feito. Entenderam? Então, o que eu passo para vocês agora, vocês têm que pesquisar. Para você não ficar só no que eu falo. Você precisa aprender, você precisa pesquisar. Então, nesse momento, eu já falei para vocês que da linha do Equador para cima, da linha do Equador para o norte, os governos não são humanos. Não. São entidades, são néfilins que governam o mundo. São anjos caídos que governam o mundo. Da linha do Equador para cima. Da linha do Equador para baixo, nós somos chamados de quê? De terceiro mundo. Por que terceiro mundo? Porque nós somos seres humanos. Os governos aqui de baixo, eles são pactuados com o Satanás, mas eles não são filhos da serpente. Presta atenção no que eu estou te falando. Os governos que nós temos aqui são pactuados com o diabo. Eles querem ser iguais os do norte. Eles querem ter a honra das 13 famílias. Eles querem ter a honra da família Orsini, da família... Lembra daquelas famílias que eu já falei aqui para vocês? Pois é. Essas famílias é que regem o mundo. Nada mais, nada menos são, entendeu? Como que é? Nada mais, nada menos são que anjos caídos, que mistura de anjo caído com gente. Então, o que acontece? Para Satanás vir à terra, ele precisa que haja derramamento de sangue inocente. É sangue inocente, tá? Então, por isso você vê sumir muita gente, por isso você vê muito sacrifício, por isso você vê muita coisa acontecendo. Porque é como ele entra na terra. Agora, quem é que rege aqui na terra? Quem é que faz tudo isso que a gente vê aí, Zé Pilintra, Zé não sei das quantas,
e pombagira, isso aí são espíritos de Néfilim que vagam pelo mundo, porque eles não podem subir e não podem descer. Eles ficam vagueando na terra. Eles é que vão para os centros dizer que eles são reencarnação, espírito do fulano de tal, espírito do ciclano, é o espírito da avó, da sua avó, o espírito da sua mãe que morreu. Eles sabem exatamente. Eles são o que chama de espíritos baixos. Entenderam? O que nos terreiros se chama de espíritos baixos, são espíritos de Néfilim. Eles são, boa noite, Érica. Eles são a pombagira, o Zé Pilintra, o Tranca-Rua. São eles. Eles são isso daí. Eles são comandados por anjos maiores, por anjos de alta estatura no reino de Satanás. Porque o reino de Satanás é muito bem estruturado. Satanás aprendeu com Deus, ele aprendeu o que é ordem, e ele usa a ordem no reino dele. Entendeu? Há uma hierarquia no reino dele. Lembra quando os porcos, né, o gadareno, que saiu aquela legião do gadareno, e eles pediram para que Jesus não os mandasse para baixo, deixasse eles entrarem nos porcos. Está lembrando disso? Exatamente, eles se incorporam nas pessoas, eles precisam de coisas humanas, entendeu? Então eles incorporam para tomar pinga, comer pipoca. Por isso as oferendas são de galinha, né? Agora as oferendas para o alto escalão de Satanás não é isso não, é seres humanos. Principalmente os infantes. Principalmente os infantes e, se possível, ainda aqueles que não vieram à luz do dia. Irmãos, isso é muito sério. Nós estamos lendo o livro dos Jubileus lá no grupo, né? Estamos lendo o livro dos Jubileus e lá fala sobre o sangue, que Deus falou para Noé não tomar o sangue do animal, não derramar sangue inocente. O sangue é a vida do homem, o sangue é a vida do animal. Tá entendendo? No sangue está a vida. Então, presta bastante atenção nas coisas que estão aí, entenderam? Nas coisas que estão vindo, nas coisas que estão acontecendo, entenderam? Então, irmãos, prestem atenção. Nós estamos vivendo um mundo conturbado, um mundo que as máscaras estão caindo. É necessário que as máscaras caiam. É necessário que Deus liberte muitos povos, principalmente os cubanos, principalmente... diz que ele vai ficar em Alcatraz, né? Vai ficar em Alcatraz. É sangue e sacrifício, exatamente, pastor. Então, nós precisamos entender que as nossas terras, a terra sul-americana, as Américas, o povo dessas Américas, a maioria deles são todos israelitas. Deus tem seus olhos aqui. Deus tem seus olhos e Deus vai libertar o venezuelano, já está libertando o venezuelano. Não vai ser por muito tempo, não. Porque o regime da besta está vindo aí. Entendeu? O regime da besta está vindo aí. E esse regime, ele vai aprisionar todo mundo. Só que eu creio no que Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai arrasar a terra. Eles não vão conseguir pegar nada do que está aqui. Entendeu? Exatamente, Babel vai cair. Entenderam? Então, eles não vão conseguir pegar nada do que está aqui. Deus não vai permitir. Eles vão conseguir pegar muito pouca coisa. Porque essa terra Deus vai guardar. É a maneira que eu creio. Presta atenção, eu não estou aqui falando o que vai ser. Eu estou falando aquilo que eu creio. Aquilo que eu tenho visto. Aquilo que eu tenho estudado. Vocês lembram que eu conto para vocês... Vem para todos, o regime da besta vem para todos, vem para todos. Todos vamos ser provados, todos. Todos vamos ser provados com o regime da besta. Mas seremos aqueles que são fiéis serão guardados. É isso que nós temos que colocar em mente, os que são fiéis serão guardados. Vocês estão lembrados que eu sempre conto para vocês que eu sentada aqui, orando a Deus, falando com Deus, pedi a Deus que Deus
falasse comigo como que ele ia guardar o povo, como que ele ia guardar os filhos dele, né? E nessa situação toda. E eu escutei 2 vezes, terra arrasada, terra arrasada. Passou uns dias, meu irmão chegou aqui e falou assim, Ruth do céu, eu tive um sonho. Eu tive um sonho e nesse sonho que eu tive, eu vi Maringá no chão. Eu vi os prédios de Maringá um em cima do outro. Não sobrou ninguém vivo. A cidade estava deserta. A cidade estava completamente deserta. E eu passava pelas ruas e eu corria muito, porque eu vi a cidade toda acabada. Mas ele chegou aqui apavorado. E daí, irmãos, eu fiquei, como eu tinha ouvido, né? Como eu tinha ouvido aquilo, eu fiquei atenta, eu falei, não, isso é um sonho de revelação. Isso é um sonho de revelação. Entendeu? Deixa eu só ver aqui um negócio que eu achei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera só um pouquinho, deixa eu só ver aqui se eu acho. Achei. Irmãos, presta atenção no que eu vou mostrar para vocês. Presta atenção no que... Porque Deus dá sinais para nós. Deus dá sinais. E daí, olha isso. E aquilo, até hoje eu tenho, boa noite, Fernanda, eu tenho no meu coração esse sonho e o que Deus falou comigo. Terra arrasada 2 vezes. E esse sonho do meu irmão. Irmãos, apareceu uma página aqui em Maringá. Presta atenção nessa página. Chama Maringá IA. Procurem aí no Instagram que vocês vão ver. Eu vou mostrar para vocês a situação. Esse rapaz, olha aqui, irmãos. Olha isso aqui. Espera um pouquinho, deixa eu... Oh, meu Deus. Espera um pouquinho. Eu saí do lugar aqui. Isso aqui... Espera aí, deixa eu achar uma que mostre bem... Ó. Olha isso aqui. Isso aqui é minha cidade, são coisas que tem aqui na cidade. Olha isso, é a catedral da cidade. Olha a situação. Olha isso. Olha isso. Prédios calados, ruas que o tempo feriu. Entre sombras e lembranças do que já foi lá. Olha isso, gente. Isso é a Catedral de Maringá. Aprendi a continuar. Minha mente firme, meu coração em vigília. É isso que me mantém. Olha isso, gente. Olha os prédios. Olha. Se o perigo vem do escuro pra me achar. Olha a situação. Eu encaro de frente, não vou recuar. Mesmo em Maringá, sob o céu quebrado, a esperança insiste em não morrer calada. Entre fé e dor, eu sigo em pé, sobrevivendo ao vale, vivendo pela fé. Ó, isso aqui. Eu sou o Jota. E hoje era pra isso daqui. Quando eu vi, eu fiquei chocada. Você está ouvindo isso? Eu fiquei chocada. Porque é o seguinte, é o sonho quase que do meu irmão. Maringá arrasada. Maringá no chão. Eu coloquei nos stories. A Edna conhece aqui Maringá, ela conhece a cidade aqui, ela já veio aqui na minha casa, a Edna Vieira que tá aqui. Ela conhece aqui a minha vida aqui. Presta atenção. Isso daqui foi exatamente aquilo que Deus mostrou pro meu irmão e fala aqui da Maringá arrasada. Irmãos, isso não é brincadeira. São avisos. Entendeu? São avisos que Deus dá. Então eu tenho certeza absoluta que aquilo que Deus mostrou para mim e deu no sonho pro meu irmão, e o que está nessa página, procura aí, Maringá IA. Maringá IA.
Quando eu vi, eu estremeci. Eu fiquei apavorada. Entendeu? Eu fiquei apavorada. Tá entendendo? Então, meus irmãos, prestem atenção. A palavra de Deus está se cumprindo. Exatamente, mensagens premeditivas. Então, nós precisamos buscar a Deus enquanto nós podemos achar. O que nós estamos vendo aí é um fôlego que os venezuelanos estão tendo, é um fôlego que o Brasil vai ter, que os colombianos vão ter, porque aqui tem um povo que busca Deus. Existe um povo que está de joelho no chão. E esse povo que está de joelho no chão está fazendo o céu tremer. E Deus vai dar um respiro. Porque Deus precisa de gente para pregar o evangelho nos últimos dias. E esse povo está na América. Esse povo está nas 3 Américas. Este povo, e eu acredito naquilo que aquela senhorinha viu em 1967, acho que foi isso, que ela via os europeus vindo embora para o Brasil. Brasil não, vindo embora para as Américas. Os europeus vindo embora para lugares que eles tinham escravizado. E eu estava vendo agora que muitos europeus já estão saindo da Europa e vindo principalmente para o Uruguai e para o Paraguai. Porque eles já estão sentindo o cheiro da guerra, o cheiro da destruição, e eles estão vindo embora. Então, irmãos, creio sim que o dragão, que é a China, vai ser obrigada a dar o seu poder à besta, que são os Estados Unidos. Essa guerra que está acontecendo aqui, estes navios, porque está praticamente a maioria da frota americana está aqui no Atlântico, na costa brasileira, na costa do Caribe. Eu acredito, eles não estão aqui por qualquer coisa, estão aqui para expulsar o dragão daqui. Rússia já se mandou. A Rússia já se mandou. Preditivas, você colocou premeditivas, isso mesmo. Entendeu? Então, meus irmãos, presta atenção. Deus vai arrasar a terra. Eu não tenho dúvida. Depois desse canal desse rapaz, eu não tenho dúvida. Na hora que eu vi, eu cheguei a estremecer. Era como se Deus dissesse: olha aí, ó, aquilo que eu tenho mostrado. Mas é isso aí. Vamos ler a palavra do Senhor, então. Eu só dou um conselho para você. Se você está triste, se você está com a tua fé em baixa, se você acha que a tua vida nada vai dar certo, se você acha que você não tem pontos com Deus, tá na hora de você saber que Jesus está voltando. Tá na hora de você saber que a tua salvação é individual, não é em grupo, não é em família, não. Ela é individual. Se o seu filho não quer, se o teu pai não quer, se o teu marido, a tua esposa não querem, você quer? Então avança. Tem o corinho que diz assim: se meu pai não vai, não impede a mim. Se meu pai não vai, não impede a mim. Se meu pai não vai, não impede a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. 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 Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Meu irmão, não importa. Se os nossos parentes não querem ir para Canaã celestial, eu quero. Eu vou fazer ouvidos de mercador. Fala com a palma da minha mão. Fala aqui com a minha mão. Quer falar mal de mim? Fala com a minha mão. Vou fazer ouvido de mercador. Entra por um ouvido e sai pelo outro. E vou caminhar rumo a Canaã celestial. Sabe por quê? Porque Deus tem para me dar aquilo que nós não temos aqui. Boa noite, Meire. Nós temos uma vida eterna para herdar. Nós temos um céu, aliás, o céu e nova terra para herdar.
Nós vamos ser reis e sacerdotes com Cristo. Nós vamos governar o mundo inteiro, porque o mundo foi dado aos homens. Agora, você está triste? Por quê? Porque o fulano não quer ir, porque o fulano está falando mal de mim, porque o fulano quer o meu mal. Meu irmão, esquece disso em nome de Jesus. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Pega a tua biblinha, põe debaixo do braço e fala assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se meu pai não vai, não impeça a mim. Se minha mãe não vai, não impeça a mim. Se meu irmão não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Sabe o que é isso, meu irmão? Decisão. Eu decidi servir a Cristo. Eu decidi ir para a glória. Eu decidi que eu sou cidadã dos céus. Eu decidi que ninguém me tira dos caminhos do Senhor. Shalom, Leninha. Eu decidi. E quando você decide, os céus batem palma. Quando você decide, os anjos se alegram e o Espírito de Deus cai sobre a tua vida. Entendeu? Você está entendendo, meu irmão? Presta atenção. Decida, tome posição. Porque o Espírito Santo estará sobre a tua vida no momento em que você tomar a decisão. E ele não vai te abandonar, ele não vai te deixar. Mas você precisa adquirir que a alegria do Senhor é a tua força. Meu irmão, presta atenção. As lágrimas podem cair, mas você está confessando: a alegria do Senhor é a minha força. Teu coração pode estar partindo, mas você está confessando que a alegria do Senhor é a tua força. Presta atenção, meu irmão. Abre a cabeça. Abre a tua mente para você entender que você não vai levar ninguém para o céu. O máximo que você vai fazer é trombetear no ouvido da pessoa que quiser ouvir. Porque muitos não querem. A minha família eu já deixei de trombetear. Não trombeteio mais. Por quê? Não adianta eu falar. Eles não me escutam. Então o que eu faço? Eu oro ao Senhor. Senhor, põe outra trombeta tocando lá. Porque quando a outra trombeta toca, eles escutam. Quando a outra trombeta toca, eles vão falar que eu nunca falei nada para ele. Entendeu? A irmã acredita que China e Rússia vão se render aos Estados Unidos? Creio sim. Eu creio. Não vai ser uma rendição. Presta atenção. Vão ser concessões até o fim. Até o ponto em que a Rússia vai guerrear contra o homem do pecado, o iníquo, que vem desse pessoal aí, né? Que vem do Ocidente. O iníquo vem do Ocidente. Gog e Magog, Gog da terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal. Então ele é príncipe de todos os árabes, ele vai ser príncipe de todo o Oriente. Ele vai lutar contra aquele que estará em Gaza com os seus resorts construídos em Gaza. Ele vai ter a sua tenda, né, que vai do Mar Grande, que é o Mediterrâneo, até o Monte Santo do Senhor. Ele vai ter resorts ali, já tem até um vídeo deles, né, que ele fez com Mosca, né? E ele vai estar com o resort dele lá, numa boa, né, curtindo, que ele é o dono da paz, o dono do mundo. Tá aí, gente, observe os nomes que estão sendo dados. Observe os nomes, tudo isso faz parte. Exatamente, Nico Edom. E por acaso, pastor, eu estava vendo a descendência do trombeta, né? Ele é de Edom, ele é edomita, entendeu? Vão atacar Israel, sim. Rússia é Gog, príncipe de Meseque e Tubal. Tá lá. Vai ser a guerra final, vai ser a batalha do Armagedon, a batalha de Gog e Magog, como você queira chamar, ou Gog e Magog ou Armagedon, né? E vai ser quando Jesus vem e toca e vem buscar, aliás, vem para salvar o povo de Israel, né? Exatamente, o Ocidente é Edom, né? E o senhor já viu, pastor, que as 10 famílias que regem o mundo, né?
Elas são todas iranianas, a descendência delas é iraniana, que eles se infiltraram aqui. Pois é, Ocidente Edom, Oriente Ismael. Exatamente isso. São os reis do Oriente, né? Junto com os jafetitas, né? Entenderam? São os semitas, os jafetitas juntos vão atacar Israel. E vai ser o que é quando acontece 14 de Zacarias, que o Senhor, o Monte das Oliveiras, já está se fendendo, Já tem, as rachaduras já começaram no Monte das Oliveiras. Jesus põe os seus pés com todos os seus santos no Monte das Oliveiras, e é quando acontece 38 e 39 de Ezequiel, né? A batalha do Armagedon, a batalha de Gog e Magog. Tá tudo ali escrito. 14 de Zacarias é o final de Ezequiel 38 e 39. Entenderam? Ali é quando Jesus vem assumir o seu reino milenar. Ali é quando a 7ª trombeta toca, avisando que os reinos de Deus vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Entenderam? É lindo demais, né? É lindo demais. Mas eu queria ler com vocês 5 de Isaías. 5 de Isaías é um capítulo muito interessante. É o que nós estamos passando no dia de hoje. Certo? Leia aí. Abre a sua Bíblia se você tiver a tua Bíblia aí na mão. Vamos ler junto, né? Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. A igreja está falando, né? Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Os acontecimentos desse ano para frente vai ser... Nós temos que ter fôlego para suportar todas as notícias. O meu amado tem uma vinha, quer dizer, o Deus de Israel tem uma vinha em um outeiro fértil. E a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides. E edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, né? O lagar é onde se pisa as uvas, né? E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, né? Uvas que não prestavam. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Agora Deus está falando. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Então Deus está falando, o que mais que eu faço por vocês que eu não tenho feito? E como esperando eu que dessem uvas boas, quer dizer, dessem gente boa, veio a produzir uvas bravas, veio a produzir um povo rebelde, um povo de dura cerviz? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha, a esse povo de dura cerviz. Tirarei a sua sebe, quer dizer, tirarei o seu muro, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Ele está falando sobre a nação de Israel. Povo de dura cerviz, povo mau, povo que matou o próprio Filho de Deus. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo. E eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Os grandes de Israel injustiçavam os pobres. Os grandes de Israel formavam falsos juízos, se aliaram com o mal, se aliaram com tudo que era perverso, se aliaram com os gentios. Escuta isso. Ai dos que ajuntam casa a casa. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito sério. Deixa eu tomar uma água aqui, que minha garganta tá seca. Peraí.
Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como os únicos moradores no meio da terra. O que é isso? Meus irmãos, vocês já viram que tem gente que tem compulsão por compra? Tem gente que tem compulsão. Ele não quer que ninguém prospere. Ele quer ser o dono do bairro. Ele quer ser o dono de todas as casas da cidade. Ele quer ser único na terra. Eu estava vendo um vídeo hoje que me apareceu que o Brasil é todo de 5 famílias. O Brasil é todo de 5 famílias. As famílias que regem a Ambev, a família, né? Que rege a Ambev, a família da JBS, é JBS, né? Da Friboi. Pois é. Tem uma outra família do bancária, né? Bancária. Eu sei que tem mais duas que eu não lembro agora o nome delas, no nome das empresas. O Votorantim, e mais uma outra que eu não lembro agora. Mas eles são praticamente donos do Brasil. E também o Vaticano, se você não sabe, o Vaticano é o maior latifundiário brasileiro, são eles, o maior número de terras são eles. Vocês sabiam que toda cidade que é com o nome de santo, a maior parte das terras da cidade é da Igreja Católica? Vocês sabiam disso? Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Irmãos, ai, você sabe o que é o ai de Deus? Você sabe o que é o ai de Deus? O ai de Deus é tremendo. O ai de Deus, meu irmão, é maldição. O ai de Deus, meu irmão, é julgamento, é ira. Ai dos que ajuntam casa a casa. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas. Irmãos, quando você olha esse negócio de Maringá aqui, Maringá com IA, né? Aí eu fui ver esse texto aqui, eu fiquei assim chocada. Em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. Irmãos, aquilo ali vai se cumprir. E não vai ser só aqui não. Vai ser em muitos lugares. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato. São medidas. Ou um homer de semente não dará mais do que um efa. Um efa é um cesto. Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice. Ai, ai, dolorido. Levantam de manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquente. Harpas e alaúdes, tamborins, pífaros, vinho há nos seus banquetes. Vocês viram aí o escândalo, né? Nos banquetes de um determinado banqueiro aí, eles filmavam as orgias que eram tidas nos banquetes dele. Ele filmava através dos espelhos tudo que era feito, e ele está conseguindo se sair de tudo que ele fez de ruim junto com os outros, através dos vídeos que ele tem, para chantagear todo mundo. Através de quê? De banquetes. Harpas, alaúdes, tamborins, pífaros, vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras de sua mão, das suas mãos. Deus para eles não existe. Eles são os deuses na terra. Eles são os homens de honra da terra. Essas famílias que se acham donas do mundo, que vão angariando tudo que o país tem, que vão colocando debaixo de si o governo do país. Quem rege, quem elege o presidente são essas 5 empresas, essas 5 famílias que regem o país,
Então, quando você vai lá pôr o seu votinho, você só está falando para eles, pode colocar quem vocês quiserem, eu já assinei aqui, vocês podem fazer o que vocês quiserem. É isso que você está fazendo. Por isso eu decidi nunca mais votar, desde que eu descobri isso. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Exatamente, Fernanda, tudo se repetindo como antes. Por falta de conhecimento, o erro se repetindo. Aqui, ó, que eu acabei de ler. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome. Essa gente toda vai cair, irmãos, antes que Jesus volte. Vão levantar outros ímpios, sim, vão levantar outros, não tem dúvida disso. Mas esses que estão aí, que vocês estão vendo aí, velhos, vão cair, vão cair. E a sua multidão se secará de sede. A multidão deles, eles vão ficar secos de sede. Por isso, a sepultura aumentou o seu apetite. Irmãos, nós estamos vendo isso. E abriu a boca desmesuradamente. E a glória deles, a sua multidão, a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram. A quem? A sepultura. A sepultura está de boca aberta para receber essa gente. Vocês viram lá em Dubai o cabeça pelada, né, com óculos, de bonezinho na cabeça, né? Fantasiado de perder o mané, né? Fantasiado de perder o mané, com a esposinha do lado, né? Curtindo, enquanto tem um monte de servos e servas de Deus presa nos presídios, que foram enganados, levados àquelas passeatas por homens que não têm um mínimo apreço por ninguém, por pastores, que incentivaram aquele povo a estar lá, ajoelhando na frente dos quartéis, ajoelhando, pedindo clemência, em vez de se ajoelharem para o Todo-Poderoso, foram se ajoelhar para os quartéis. O que eles levaram? Colocaram, todo mundo foi que nem o gado, né, para dentro do ônibus, achando que iam ser livres, iam sair dali. Quando chegaram, foram presos num campo de concentração, né, à moda Tupiniquim. Mas estão lá e eles estão clamando por justiça. Eles estão clamando por misericórdia. Eles entenderam o que eles fizeram. E Deus está vendo tudo isso lá de cima. Deus está vendo os pequeninos clamarem. Deus está vendo os pequeninos clamarem. Olha isso aqui. E a sua pompa e os que entre eles folgavam desceram à sepultura. Então o plebeu se abaterá. O nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Shalom, Dani Rocco. Entendeu? Vai haver sim, vai haver justiça. Vão levantar outros, né? Que vão ter a justiça deles no final, quando a trombeta soar. Mas vai haver uma limpa agora. Vai haver uma limpa. Mas o Senhor dos exércitos serão exaltados em juízo. Aliás, mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Exatamente, são libertos assim que aconteceram como na Venezuela, exatamente isso. Quando Deus fizer o juízo, e que esse povo vê o juízo de Deus, o Senhor será exaltado. Então, os cordeiros se passerão como em pátios seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade. Olha isso aqui, irmãos. Ai dos que puxam pela iniquidade. Você não está vendo aquele homem careca que senta, né, com aquela roupa preta? Ele puxa a iniquidade, mas ele tem cordas de vaidade. Ele puxa a iniquidade, ele fala mentiras. Ele fala coisas mentirosas, né? Como tá falando desse rapaz, né, do FP, né, do FM, né? Quero falar nomes aqui. Aquele rapaz é um filho de Deus.
É um homem de Deus, é um rapaz de Deus. E ele está lançando sobre esse rapaz mentiras que não são. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. Né? Se chegar um porta-aviões no Lago Paranoá, né? Aí a gente vai ver alguma coisa, não é isso? Né? Aquelas fotos com aquela capa preta, né? Como se fosse um pai de santo. Não é verdade? Tô certa? Tô errada? Vocês já ouviram? Vocês já viram tudo isso que eu tô falando aqui? Vai ser tremenda, vai ser tremenda. E dizem, apresse-se e acabe a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se e venha a conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Exatamente, 6 pecados eu detesto, e o 7º ele abomina, aqueles que criam contenda entre irmãos. Ai dos que ao mal chamam bem. Presta atenção. Ai dos que ao mal chamam bem. Ai, é dor. Eles vão ter dor. Olha isso aqui. Ai do que ao mal chamam bem e ao bem mal. Que fazem da escuridade luz. E da luz escuridade. E fazem do amargo doce. E do doce amargo. Eles invertem. Nós estamos vivendo esse momento de inversão de valores. Ai deles, irmãos. Ai deles. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho. É vinho de safra não sei de que ano lá de trás, né? Safra não sei de que. Vinhos que custam fortunas. Tem vinho que dá para comprar uma casa. Tem vinho que dá para comprar uma casa. E os homens forçosos para misturar bebida forte. Misturam bebida forte, né, com Boa Noite Cinderela. E o pessoal faz o que quiser com eles e filmam. E depois eles têm como chantagear. Tá entendendo, irmãos? Olha isso aqui, ó. Homens forçosos para misturar bebida forte. É a mistura que eles fazem. Para embebedar os outros e fazerem com eles o que quiserem. Como foi feito nos Estados Unidos. Também está sendo feito aqui no Brasil. Já foi feito. Ai dos que justificam ímpio por presentes. Recebe bônus, né? Para dar uma sentença favorável para o ímpio. Recebe presentes para dar uma sentença favorável para o ladrão, né? Recebe apartamentos de luxo. Recebem apartamentos, até jatinhos, né? Recebem favores para dar sentenças favoráveis aos pecadores. E ao justo, eles negam justiça. Esses homens que estão presos, quase 2.000 presos, uma porque escreveu com batom, né, lá, uma mãe de família, boa noite, Lucilene, uma mãe de família presa por ter escrito com batom. O Clezão que morreu, que era crente, que nem lá estava, só passou por lá. Passou, estava de passagem. Morreu na prisão, injustiçado. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Isso é o que vai acontecer com eles. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos. Exatamente, faltou prudência. Exato, pastor. Mas nada justifica o que fizeram com eles. Nada justifica. Rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos. Desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, contra ele que fazem isso.
e estendeu a mão contra ele e o feriu. E as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. E ele alvorará o estandarte ante as nações de longe, e lhes assobiará desde as extremidades da terra. E eis que virão apressadamente. Não haverá entre eles cansado, nem claudicante, ninguém tosquenejará, nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dir-se-iam de perdeneira, e as rodas dos seus carros em redemoinho. O seu rugido será como o do leão, rugirão como filhos de leão, sim, rugirão, e arrebatarão a presa e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia. Aquilo que eu vi ali, que aquele rapaz colocou. Trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. Isso aqui é o que está preparado para essa gente. E nós? Aqueles que estão na vida, tentando ter uma vida reta diante da presença de Deus. Se você é santo, meu irmão, continua se santificando mais ainda. Porque o ímpio, ele vai entrar na impiedade mais ainda. Ele vai ser jogado nas trevas. Ele será jogado no engano. Ele será jogado para o espírito da mentira. Mas você que está buscando ao Senhor, santifica a tua alma. Não olha para os lados, não olha para a tua família, não olha para os teus amigos, não olhe para ninguém. Não é hora de olhar para ninguém. É hora de você olhar para o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo de Nazaré. A Ele nós servimos, a Ele nós nos rendemos. A Ele nós prestamos a nossa adoração. A Ele nós buscamos para sermos vencedores na sua morte. A Ele nós buscamos para vencer esse mundo, porque Jesus disse, eu venci o mundo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele venceu, nós também podemos vencer. Está na hora de você escolher que lado você vai estar. O lado daqueles que estão se preparando para a vida eterna, ou do lado daqueles que vão se afundar nesse mundo, vão chafurdar na lama, chafurdar. Vão sentir o gosto do ai de Deus. A escolha é tua. Se você ainda não tem a Jesus como teu Salvador, está na hora de você buscar Ele. Está na hora de você procurar Ele e falar, Senhor, me aceita, não é eu que tenho que aceitar. Senhor, me aceita em nome de Jesus como teu filho. Faz uma obra na minha vida. Busca ler as Escrituras, busca ler a Bíblia, porque nelas você vai ter a vida eterna. Busca ler as Escrituras. Entendeu? Os esquerdas estão chateados. Os esquerdas estão chateados e falam bem dessa turma toda aí. Aí é que mora a questão. Nós temos que nos separar. Infelizmente, irmãos. Daqui para frente é separação total. Que você possa ter entendido o teor dessa mensagem de hoje, daquilo que Deus quer falar conosco. Nós já estamos em divisores de água, nós estamos prestes a ver a volta de Cristo. Quando eu falo prestes, meu irmão, eu não estou falando que vai ser amanhã. Eu estou falando que é para os próximos tempos. Lembre-se que Deus conta os anos como jubileus, de 50 e 50 anos. Lembre-se que 1000 anos para nós é um dia para Deus. Entendeu?
Então é isso que você tem que entender, que nós estamos à beira da volta de Jesus. Pode demorar alguns dias? Sim, vai demorar, né? Hoje é dia, nem falei, né? Hoje é dia 3 de janeiro de 2025. Estamos a 442 dias do término da geração da figueira. Isso dá exatamente 1 ano, 1 mês e 17 dias. Entendeu? Coloca a tua vida no altar. Coloca a tua vida diante do Criador. Não peques. Não peques. E se pecar, corre a pedir perdão. Porque nós não precisamos nos preparar. Nós precisamos estar prontos. Não é hora mais de preparação. É hora de já estar prontos. Esteja pronto, meu irmão. Sempre com o ouvido atento para ouvir a trombeta soar. Presta atenção. Esteja com seu ouvido pronto para ouvir a trombeta chamar o seu nome. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pelo dia de hoje. Nós te louvamos porque muita coisa aconteceu hoje. O mundo inteiro foi mexido hoje. Foi mexido da Rússia, do Oriente ao Ocidente. O mundo está sacudido. O mundo está sacudido. A tua volta é breve. A tua volta é breve. E nós precisamos entender que precisamos estar já prontos. Não é se aprontar. Eu vou me aprontar. Não, você não vai se aprontar. Você tem que estar pronto já. Nossas vidas precisam estar nas mãos do Senhor. Pai, eu te coloco a minha vida, a vida dos meus irmãos na palma das tuas mãos. Eu coloco as nossas vidas diante de ti. Que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não vem de ti. Nos ajuda a nos preparar para estarmos diante do teu Filho, para ser achados dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Somos fracos e errantes, mas os nossos joelhos não se dobraram a Baal. Os nossos joelhos não se dobraram aos deuses desse mundo. Os nossos joelhos só se dobram a ti. Vem nos socorrer. Vem nos ajudar. Senhor, guarda-nos pela tua infinita bondade. Livra teu povo. Nos 4 cantos da terra, livra o teu povo do mal. Dá força para a igreja de Esmirna. Dá força para a igreja de Filadélfia. Tira as virgens, Pai, da onde elas estão no CNPJ. Traz para fora, para elas entenderem o que elas têm que correr na preparação. As 5 virgens vão correr, né? Aliás, as 5 virgens estão dormindo, já estão prontas, mas estão adormecidas. Tira elas de lá, Pai, em nome de Jesus. Apressa a vinda do teu Filho. Porque esse mundo já não dá para nós, já não está dando mais. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos o nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, que o Senhor abençoe a todos e que você possa dizer todos os dias, Maranata, já podemos ouvir os passos de um rei que se aproxima muito rapidamente. Amém e amém.